Bom dia, o nome completo qual que é? Felipe Rodrigues Costa. Tá, Felipe, em relação a Samuel Rosa Gonçalves, o senhor conhece, né? Sim? Tá, parentesco com ele o senhor não tem? Não. Ok, vai ser ouvido como testemunho, por isso então presta o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder aqui por um crime de falso testemunho, tá certo? Quem conversa com o senhor a partir de agora, Ministério Público, doutora Roberta, tem a palavra. Obrigada, Excelência. Bom dia. Bom dia. Felipe, há quanto tempo você conhecia a Jaqueline? Pouco mais de 5 anos. Preciso que você fale perto do microfone. Um pouco mais de 5 anos. 5 anos. Onde você conheceu? Conheci ela primeiramente no colégio, através de uma amiga minha. Vocês tinham mais ou menos a mesma idade? Não. Ela na época tinha 20 anos e eu tinha 22. Ela tinha quantos? 20 anos. A Jaqueline? Perdão, desculpa, 18 anos. Eu tinha 20. 2 anos de diferença. A Jaqueline tinha 18 anos quando você conheceu ela? Não. Quando eu conheci ela... Isso. Não, perdão. Ela tinha em torno de uns 14 anos, mais ou menos. 13 a 14 anos. E você? Eu tinha uns 16, 15 para 16 anos. Entendi. E aí vocês começaram a namorar? Nós começamos a se conhecer, ficar e namoramos durante todo o tempo. Quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Durante esses 5 anos, o namoro era contínuo? Vocês terminavam e voltavam, brigavam? Como que era a relação? Era um namoro saudável. O que é um namoro saudável? Tinha as brigas de matrimônios, nada que seja relevante do assunto. Como assim? Normais, só discussões de namoro mesmo. Como que eram as discussões? Ciúmes, às vezes, coisas relacionadas a isso, nada mais. Era mais relacionado a ciúmes? Normalmente era ciúmes, era algo assim, lá de vez em quando rolava uma discussão ou outra. Então, quando vocês brigavam por ciúmes, vocês terminavam o namoro? Não. Não? Só discussão mesmo. Não ficava assim uns dias sem se falar, nada? Já ficamos algumas vezes, sim. Então, é isso que eu quero saber. Uhum. Já o último namoro, a última separação que a gente teve, a gente brigou, se separou e nunca mais voltou. Foi na época, creio eu que agosto, por aí, na época do aniversário dela. Uns 3, 4 meses antes do crime? Isso. A gente se via, conversava tranquilo, só que eu não tinha mais contato com ela. Tá. Então, uns 3, 4 meses antes do crime foi quando vocês terminaram? Isso. Tá. Qual foi o motivo? Não estava dando certo, ela queria seguir um caminho diferente, ela estava num caminho diferente, entendeu? Ela só não queria mais, não estava dando certo entre eu e ela. Qual que era o caminho diferente? A gente só não deu boa, as ideias não estavam se batendo, ela estava num momento difícil, ela queria, queria ficar sozinha. Porque, para ser bem sincero, ela não queria mais nada, e inclusive tive até as últimas vezes que os pais dela viram ela estava bem transtornada, assim, e depois daquilo nunca mais a gente teve um relacionamento assim que eu estava lá direto. Felipe, quando eu te pergunto o que não estava dando certo, eu preciso que você me explique, tá? Até porque, na verdade, não é nem explicar para mim, é explicar para jurados e para os jurados. Uhum. Então, eu vou te perguntar de novo. Que caminhos eram esses que não estava dando certo, que ela queria e você não queria? Eu preciso que você especifique. Explicando o correto, a gente não estava junto. Uma última vez, ela tinha me chamado para buscar ela em Araucária, e ela tinha passado uma festa lá com os amigos, e eu tinha ido buscar ela, ela estava bem transtornada, eu acho que ela tinha usado alguma coisa, levei ela para os pais dela inclusive viram o que estava acontecendo, mostrei e falei que a partir dali eu não queria mais nada, porque era um momento difícil, nem eu estava conseguindo namoro com ela, por esse simples fato, entendeu?
Então, basicamente é assim, ela estava usando uma droga, e os pais dela ficaram cientes disso, e eu mostrei isso a eles e falei que a partir dali não ia dar mais boa. Aí, depois que ela começou a se transformar, ir mais para a igreja, enfim, daí ela já não estava mais comigo. Tá. Então, vamos lá. Você fala desse momento difícil, pelo uso de drogas? Sim. Que droga que a Jaqueline estava usando? Raio. Pó, eu não sei como é que vocês falam isso. Cocaína. Pó, cocaína. Uhum. Maconha? A gente fumava junto. É esse ponto que eu quero chegar. Uhum. Tem a informação aqui nos autos de que vocês fumavam maconha junto. Uhum. Há quanto tempo? 1 ano, 1 ano e meio. Não era algo frequente, era algo lá de vez em quando, socialmente. E quem que comprava maconha? Eu, ela? E ela comprava com que dinheiro? Eu não sei. E vocês usavam a maconha onde? Num bosque perto de casa. Normalmente era ali, nas praças. Você morava perto da Jaqueline? Morava. Morava perto. Isso. Tem esse bosque ali perto? Tem várias praças ali perto. Tem várias praças. Isso. Esses bosques, praças, algum deles é conhecido por ser biqueira? Olha, não sei. Não sei. Tem várias praças, a galera usa lá, mas não que eu tô indo lá para saber se é biqueira ou não, entendeu? Então, mas além de você e da Jaqueline, tinha outras pessoas fumando ali junto? Não. Normalmente a gente, quando saía só eu e ela. Não, mas não estou falando que vocês estavam fumando com outras pessoas. Estou falando o seguinte: vocês iam nessas praças para fumar, tinha outras pessoas fumando também. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Isso. Então, mas eram praças que eram conhecidas porque o pessoal ia lá dar um pega? Não, é praça perto de casa, não tem... Então, mas por que vocês iam para a praça, então? Para não usar dentro de casa. Para não usar dentro de casa, é isso? Isso. Ah, tá. Não é porque lá era um local onde os pessoal... Não, é um local de família, a galera vai passear, a gente ia e ficava lá às vezes, conversava. Nem sempre a gente ia estar lá para usando maconha, a gente ia para andar com o meu cachorro, enfim, passear. Entendi. E aí, como é que começa o uso da Jaque de cocaína, de pó? Olha, eu não me lembro, foi algo assim que quando ela me ligou, eu estava no meu trabalho, ela só me ligou e pedindo para mim ir buscar ela, que ela não sabia onde que estava em Araucária, emprestou um celular de um amigo dela, e foi, digamos assim, a primeira vez que eu vi ela totalmente transtornada com o uso da cocaína. Eu não sei quando que ela começou, com quem que ela usava, mas comigo eu nunca fiz o tipo de uso da cocaína. Da cocaína. Isso. Você e ela, quando usavam, era só maconha? Só maconha, isso. Tá. A Jaque, ela estava... Você sabe se ela tinha algum tipo de relacionamento, amizade, ou se estava andando com pessoas que também faziam uso de drogas, mas não maconha? Pó, outro tipo de droga, alguma coisa assim? É assim, ela teve as amizades antes de mim, entendeu? Continuou, ela conversava, porém, nos últimos meses, eu não tinha esse contato com ela nem por internet, nem físico, era algo assim bem raro. Ela foi, inclusive, algumas semanas antes na casa da minha avó, mas foi o último contato que eu tinha com ela, só que ela já estava na igreja. Então eu não sei das amizades dela, entendeu? As nossas amizades era amizade de família, primo, coisas assim. Nenhum deles faz o uso de cocaína ou maconha. A Jaqueline, alguma vez, Felipe, havia comentado com você, se
ela estava devendo, droga, se Não. ela estava sendo procurada, se ela estava sendo ameaçada, alguma coisa assim? Não, não, não. Era uma moça de família, né? A gente fazia curso juntos, estudamos junto. Nunca que, desde a infância, a gente se conheceu através de uma amiga, então eu nunca soube que ela teve outro relacionamento além do meu, no caso de namorado, entendeu? Então, mas olha só, o fato de eu te perguntar se ela estava com alguma dívida de droga, se ela estava tendo ameaçada, não tem nada a ver se ela era ou não era moça de família, até porque isso é muito subjetivo. Cada um tem seu conceito do que é moça de família, você entendeu? A minha pergunta ela é objetiva, tá? Não tem nada a ver assim com o caráter da Jaque, quem que era a Jaque. Eu perguntei, ela alguma vez comentou com você se ela estava devendo, se ela estava sendo procurada, se ela estava sendo ameaçada? Não. Não, isso ela nunca relatou para você. Não. Tá. E aí você diz que terminou o namoro lá em agosto. Eu não me lembro, era perto do aniversário dela, entendeu? Ela fazia aniversário em agosto, comecinho de agosto, se não me falha a memória, dia 4 de agosto, eu terminei um dia depois. A gente continuou conversando, falou que foi algo assim, lá de vez em quando. A última vez que eu vi ela, tinha ido na casa da minha avó, e foi o último dia, digamos assim, que eu vi ela, e a gente conversou, trocou uma meia dúzia de palavras ali, ela estava na igreja, falou o que estava acontecendo, no caso. E o que estava acontecendo? Não, ela falou que só estava na igreja, ela tinha parado de tudo, estava bem, que era para mim também ir para a igreja, que as coisas iam melhorar, que tudo ia ficar bem. E era isso aí, foi as últimas conversas assim que eu me lembro dela. Essas últimas conversas que você teve com ela, em nenhum momento ela falou se ela estava triste, se ela estava angustiada, se ela estava tendo algum sinal assim de um quadro depressivo, nada disso? Não, totalmente o contrário. Totalmente ao contrário, só falou assim que ela não queria mais acesso com outras pessoas, ela só estava dedicada à igreja e ela estava bem, só isso. Então ela estava bem. Estava bem. Ela relatou se ela, mesmo estando bem, se ela estava com algum problema com o pai ou com a mãe? Não. 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 Não relatou nada disso? Comigo não. Quando vocês namoravam, Felipe, você frequentava muito a casa dela? Sim. Como que era seu acesso à casa dela? Pode me explicar melhor? Sim. Como assim livre? Eu chegava, se ela estivesse lá, ficava lá. Se ela não tivesse, não ficava. Então, o meu acesso era se ela estivesse lá, entendeu? Se ela me colocasse para dentro, a gente chegava, conversava, eu me sentia... Você tinha a chave da casa? Não. Certeza? Certeza. Alguma vez no processo ou na delegacia de polícia você informou algo diferente do que você está falando aqui? Sim, eles me perguntaram se eu tinha chave. Até o período do curso, quem tinha a chave era a Jaqueline, que a gente chegava tarde do curso. Ela tinha a chave da casa, porém, depois disso, não é uma chave que ficava comigo, ficava com ela enquanto a gente estava junto. Nunca tive a cópia, nunca tive acesso à chave, nem nada. Você nunca relatou que você tinha cópia das chaves, uma chave era grande, outra chave era pequena? Não me lembro disso. Não? Não me lembro disso, porque a chave que ficava com a gente, não ficava comigo, ficava com a gente, sempre era no período do curso, e depois disso a chave voltou para Jaqueline. Nunca tive cópia, nunca fiquei com a chave para mim.
Então vamos lá, Felipe, já que você não lembra, eu vou te relembrar. Movimento, caso jurados e juradas queiram acompanhar, movimento 13.34, página 118. Você foi dar um depoimento complementar na delegacia. Você lembra que você foi ouvido 2 vezes? Me chamaram mais que 2 vezes na delegacia. Isso, no dia 1º de fevereiro de 2019, tá? Perguntado ao declarante qual foi o último contato que teve com a vítima, Jaqueline respondeu não saber precisar, mas foi no máximo a 1 semana e meia da data do crime, ocasião em que encontrou na casa da sua avó. Até aí você falou a mesma coisa. Perguntado ao declarante se possui ou ainda se chegou a possuir a chave da casa da vítima, respondeu que na época em que namoraram e estudaram juntos, o declarante dormiu na casa de Jaqueline, isso por diversas vezes, sendo que os pais de Jaqueline tinham conhecimento e consentiam tal atitude, que tratavam-se de 2 chaves, uma pequena que abria o portão do meio e outra que abria a porta da sala, que o declarante já chegou a ficar com referidas chaves, sendo que Jaqueline também já tinha esquecido as chaves com o declarante por diversas vezes. Contudo, quando terminaram o relacionamento, as chaves permaneceram com Jaqueline. Se recordou agora? Isso mesmo. Então, eu vou refazer a pergunta para te dar uma nova oportunidade de responder. Você tinha a chave da casa da Jaqueline? Não era de meu poder, a chave era dela, entendeu? A chave ficava com ela enquanto a gente estava junto. Ela realmente já deixou algumas vezes, mas não era uma chave minha, a chave era dela. Você quer que eu releia o depoimento? Por favor. Perguntado ao declarante se possui ou ainda se chegou a possuir a chave da casa da vítima, respondeu que na época em que namoraram e estudaram juntos, o declarante dormiu na casa de Jaqueline, e isso por diversas vezes, sendo que os pais de Jaqueline tinham conhecimento e consentiam com tal atitude, que tratavam-se de 2 chaves, uma pequena que abria o portão do meio e outra que abria a porta da sala, que o declarante, você, Felipe, já chegou a ficar com referidas chaves, sendo que Jaqueline também já tinha esquecido as chaves com o declarante por diversas vezes. É a última vez que eu vou te perguntar. Você já teve as chaves da casa da Jaqueline? Já tive, já. Então, por que nas outras 2 vezes que eu te perguntei, você disse que não? É que você me perguntou se eu ficava com a chave, ela já esqueceu, porém eu teve a chave, ficava com a chave no seu poder, para mim é a mesma coisa. Tudo bem. Então, você já ficou com a chave diversas vezes. Já fiquei, então, com a chave diversas vezes. Chegou a fazer cópia da chave? Não. Mas sabia qual chave abria qual porta? Sabia, sim. Tanto é que você está falando que a chave pequena abria o portão do meio e a chave grande abria a porta da sala. Certo? Certo. Então, vamos lá. Você disse que quando terminou o relacionamento, você devolveu as chaves. Não é quando eu terminei. A chave sempre ficou com ela. Algumas vezes que ela deixava, foi esquecimento dela. Porém, a chave sempre ficou com ela, entendeu? Não que eu terminei o relacionamento. Tá, você vai insistir nessa versão, Felipe. Ok, vamos avançar. Você já chegou a frequentar a casa da Jaqueline sem a Jaqueline, sem os pais, quando a casa estava vazia, quando eles iam lá para o sítio Ortigueira? Já frequentou? Sim, ele já deixou a chave da casa comigo, o carro dele ele já deixou comigo. E o que você fazia na casa? Assistia, ficava lá, comia, eu cuidava da casa. Algumas vezes que eles iam viajar, uma vez ele deixou o carro dele e a chave da casa dele comigo. Então, algo normal, rotineiro, almoçava, chegava do meu trabalho. Já levou alguns amigos para lá? Já levei. A família tinha conhecimento? Eles estavam presentes, não quando eu estava sozinho. Nunca levei quando eu estava sozinho, só eu. Certeza? Certeza. É? Sim. Então, vamos lá para o dia da morte da Jaqueline.
Tudo bem. Você disse que mais ou menos a última vez que você viu ela foi uma semana e meia antes. Algumas semanas atrás, eu não me recordo certo. Eles me perguntaram isso, eu não me recordava o correto de quantos dias fazia que eu via ela. Mas foi na casa da sua avó? Foi na casa da minha avó. Tá. Na época, você estava trabalhando? Estava. Você estava trabalhando aonde? Na Ceasa. Na Ceasa. Isso. O que você trabalhava lá? Eu sou auxiliar de serviços gerais e faço Você entrega. trabalhava com quem? Com meu pai e com 2 amigos meus lá na época. Estava fazendo entrega. E você trabalhava para quem? Fábio Zanetti Aguiar. Trabalha ainda com ele? Trabalho ainda com ele. Ainda está lá trabalhando? Ainda trabalho com ele. Tá. Qual que era o seu horário de entrada no trabalho? Horário de entrada 4 horas. Eu 4 chegava no horas. Ceasa em torno de 4 horas. E começo a trabalhar às 4h30. Entendi. Felipe, você consegue se recordar onde é que você estava nessa noite que foi a morte da Jaqueline, do dia 12 para o dia 13 de dezembro de 2018? Estava em casa. Você estava em casa. Você estava Sim. com quem? Com meu pai, com a minha mãe e com meu sobrinho. Você tinha carro na época? Não, tinha moto. Tinha moto. Isso. Você passou a noite em casa? Como que foi? Passei a noite em casa. De madrugada acordei e fui trabalhar com meu pai normalmente. Entendi. Como é que você foi? Como é que você tem conhecimento da morte da Jaqueline? Era em torno de umas 9h30, 10 horas. A inquilina que morava atrás da casa dela me mandou uma mensagem que tinha acontecido alguma coisa com a Jaque, que era para mim ir lá ver, que eu acho que ela queria se matar. Essas foram as palavras dela, entendeu? Você lembra o nome dessa inquilina? Denise. Denise. Isso. E daí foi algo bem preocupante para mim. Eu estava em Santa Felicidade na hora. Voltei para a Ceasa para mim pedir liberação para o meu patrão. Uhum. Peguei e fui até a casa dela. Foi aí que eu tive a notícia da morte da Jaqueline. Quando você chega na casa dela, tem gente na casa dela? Tava cheio, a rua estava cheia, a guarda, a polícia militar não deixou eu entrar. Fiquei lá fora e não soube mais de nada, só fiquei sabendo depois na delegacia. Entendi. Mas naquele momento, te informaram que ela queria se matar e tinha se matado? Ou já informaram que na verdade não era um suicídio? Não me informaram nada, só falou que o que tinha acontecido. Quem veio primeiramente falar comigo foi uma policial militar que veio, conversou comigo, me acalmou lá fora e só falou que tinha acontecido algo muito grave, que era para mim ficar calmo, e é isso. Fiquei sabendo só disso. Não falou que ela tinha se matado ou que alguém tinha matado ela. E depois, como é que você toma conhecimento do que realmente aconteceu? Quando me falaram na delegacia, que eu tive que me depor lá. Tá. Bom, você conviveu com ela há 5 anos, apesar de estar aí há uns meses meio separado. Uhum. Você tinha conhecimento se a Jaqueline tinha inimizade com alguém, tinha brigado com alguém? Quem que poderia ter matado a Jaqueline? Não sei te informar isso. Algum motivo para matarem a Jaqueline? Nenhum. Você não teria nenhuma informação a acrescentar a respeito da morte da Jaqueline? Nenhuma. A Jaqueline alguma vez já havia relatado para você alguma ameaça ou alguma agressão por parte do pai? Não.
Você ainda mora lá perto? Moro no mesmo lugar. E mesmo morando lá perto, não surgiu nenhuma história a respeito da morte da Jaqueline, Várias. Felipe? Várias, só que não é algo que eu queira que venha me abalar, entendeu? Muitas pessoas vieram para falar muita coisa, então é algo que eu Que deixo tipo de de lado. coisa? Falaram que ela tinha um namorado, já falaram que o pai dela não era pai dela, falaram coisas bem absurdas para mim, entendeu? Algo que eu não quero relatar aqui. Mas você sabe que aqui não é questão de querer, né? Não, sim, eu sei que falaram e é isso que eu tenho para dizer. Você lembra um áudio que você levou para a delegacia? Desculpa, não entendi. Você lembra um áudio que você levou para a delegacia do Jonathan? Sim. Um vídeo? Quero que você me conte a respeito desse vídeo. Olha, da última vez que eu fui na delegacia e conversei com a escrivã que estava falando sobre o caso, ela sempre me perguntou sobre isso e eu falei que eu tinha algo só para mostrar para eles, eu não queria que relatasse isso no caso, porque se era para ajudar a polícia a encontrar quem foi o suspeito, sim, entendeu? No dia da morte dela, eu tinha ido no velório de moto e inclusive não consegui ficar perto do caixão, fiquei lá fora e o Jonathan veio e começou a me contar algumas coisas só. E o que ele te contava? Olha, não me recordo muito bem, não me recordo, ele só falou que a Jaque tinha passado mal à noite, que o pai dela queria ajudar ela e colocou porque estava sangrando a boca dela, algo do tipo assim, e o pai dela queria ajudar e colocou um pano para parar de sangrar a boca dela. Apenas isso que eu me recordo. Entendi. Então tá bom. Sem mais perguntas, Excelência, passo a palavra. A defesa. Obrigada, Excelência. Bom dia. Bom dia. Felipe, você tentou reatar o namoro com a Jaqueline quando teve esse rompimento definitivo da relação de vocês? Tentei, conversei com ela, o pai dela inclusive foi lá em casa e falou que ela está indo na igreja, que era para mim, né, ficar mais distante e tal, e eu respeitei isso. Tá, e essa tentativa de aproximação dela ocorria como? Você ia na casa dela? A gente como que conversava por celular, até então que depois ela não tinha mais celular, não tinha mais nenhuma rede social, era assim que a gente se comunicava. Uhum. Ela, nos foi relatado que ela parece que perdeu esse telefone celular. Então, ela falou que foi uma vez em uma festa, em um encontro com os amigos e perdeu esse celular. Não sei o que aconteceu. Como que é o seu relacionamento com os pais da Jaqueline? Sempre foi bem, nunca tive nenhum problema com Sempre ele. foi bom? Sempre foi. E mesmo após o falecimento dela, vocês continuaram tendo contato? Não. Vocês não tiveram mais contato? Não. Ele conversou acho que umas 2 vezes com os meus pais, só que depois disso nunca mais tive contato com nenhum deles. Tudo bem. Você e a Jaqueline, vocês tinham o mesmo ali grupo de amigos? Os mesmos grupos de amigos. O Ela mesmo? tinha algumas pessoas do passado dela e eu também, na qual a gente não estava sempre junto, entendeu? Mas o grupo de amizade da gente sempre foi o mesmo, assim, próximo. E vocês saíam junto ou não? Nem sempre. Às vezes a gente saía, tipo, era eu, meu irmão, minha irmã, saía ela, era sempre da parte dos meus amigos. Então era mais parentes, então? Oi? Era mais parentes, então, que saíam com vocês? Alguns sim. Tipo, de uns 5, 6, irmão e primo que saía junto com a gente. Você possui rede social? Se eu tenho? Sim. A Jaqueline possuía rede social? Também. Ela tinha? Tinha. E vocês conversavam através dessas redes sociais?
Não, porque ela excluiu o Facebook dela. A gente conversava na época pelo chat do YouTube. Tá, Quando e por que ela excluiu? Não sei. chegou a falar pra não você? sei o motivo. Não, ela excluiu o Facebook, excluiu todas as redes sociais dela. E isso foi quando? Também não me recordo. Não recorda? Não recordo. Havia briga constante entre vocês? Não Havia? Não havia briga constante. Você chegou mais. alguma vez a agredir ela fisicamente? Não. Nunca ninguém precisou apartar nenhuma briga de vocês? Ela já teve os ataques de ciúme dela, mas não algo que se a gente saía no tapa, entendeu? Mas alguém precisou interferir? Segurar ela para ela só pelo fato dela ser uma pessoa ciumenta, mas nunca chegou a ter uma discussão na qual a gente entrou em agressão física ali. Tá, e quem foi? Quem foi a pessoa? Essa pessoa que interferiu? Uma vez, foi um amigo meu chamado Jonathan, bem próximo, um amigo de infância da gente, que segurou ela só que foi algo assim, só de uma discussão para não sei se ia ter ou não, para ela não avançar em mim, mas só isso, nunca teve agressão física da parte da gente. Tudo bem. Você relatou para o Ministério Público que você fazia o consumo de maconha junto com a Jaqueline. Sim. Como que você comprava essa maconha? Dinheiro seu? Quando eu comprava era dinheiro meu. E a Jaqueline? Não sei. Eu pergunto para você porque você foi ouvido na audiência de instrução, né? E lá na audiência de instrução você disse que você pagava para ela. Você se recorda disso? Ela recebia dinheiro, ela tinha o dinheiro dela, só que eu pagava quando eu estava junto. Quando ela comprava, eu não sei de onde ela conseguia dinheiro. Sim, mas esse dinheiro, mas esse consumo de maconha, você afirmou, né, lá na audiência de instrução, que você pagava essa maconha para ela. Então, você só pagava quando vocês estavam juntos. Quando a gente estava junto. Você relatou também que teve uma determinada vez que a Jaqueline estava num estado crítico, que possivelmente ela tinha se utilizado da cocaína. Você sabe me dizer em qual local que você foi buscar ela? Se era a casa de um amigo, o que era? Não conhecia quem eram as pessoas, eu cheguei lá, tinham 2 meninas, não sei quem que são as meninas, e o local era no final de um bairro lá de Araucária, também não me recordo. Tá, era uma casa? Era numa casa, isso. Tá, você chegou a entrar ou não? Não, fiquei esperando ela lá fora. Você é evangélico também ou não? Desculpa, não entendi. Você é evangélico também ou não? Não sou praticante, sou evangélico, mas não praticante. Tá, mas é da mesma igreja da Jaqueline? Não, da congregação? Não sou da congregação. Seus pais são? Da congregação? Não, eles são de outra igreja. Tá, você, pelo fato de estar há tanto tempo com a Jaqueline, 5 anos, né? Você tinha um interesse de casar com ela? Você tinha um interesse comum de constituir uma família? Sim. Você chegou a propor isso para ela? Ou para a família? Na verdade, quem propôs a primeira vez foi os pais dela, para a gente morar junto, atrás da casa. Na época, eu não quis. E depois que a gente se separou, que ela estava na igreja e a gente teve uma conversa, eu falei para ela que eu ia mudar, que eu ia mostrar que seria a pessoa para ela casar. Uhum. Então, não chegou isso. Eu tinha comprado uma aliança para ela no final do ano, ia fazer uma viagem com ela, pedi a permissão dos pais dela, mas nem consegui chegar a fazer isso. Tá. E como que era o seu relacionamento com o Jonathan? Que era o menor. Um relacionamento normal, de um cunhado. Você tinha... Eu gostava de ficar com ele, a gente brincava, às vezes a gente saía a soltar pipa na rua. Uhum. Você tinha por hábito de dar presentes para ele? Raramente, às vezes a gente comprava uma pipa ou outra, coisas assim,
Não que eu já cheguei a comprar uma camisa, uma calça, já dei um relógio para ele no dia da morte, eu dei um relógio que ela tinha me dado. Só isso. Tá. Esse relógio você deu em que momento por Jonathan? No dia do velório. Foi antes ou depois de você ter gravado aquele vídeo? O relógio? Foi depois. Foi depois, eu estava indo embora quando era um relógio que ela tinha me dado. Eu tinha deixado a minha aliança e a dela dentro do caixão e dei o relógio que ela tinha me dado para ele. No dia do velório, você chegou a comprar sorvete, doce, alguma coisa assim para o Jonathan? Sim. Essa gravação que você fez no dia do velório, por que você demorou aí em torno de quase 2 meses para fazer a entrega na delegacia? É porque assim, era algo que eu gravei, que foi algo que aconteceu na hora que ele estava conversando comigo, e eu não queria me prejudicar e nem prejudicar ninguém, porque eu só achei que aquilo seria algo para ajudar no inquérito, entendeu? Sim. Então, não queria já entregar de cara, porque eu não estava acreditando que poderia ser o pai dela. Mas por que você acha que você iria se prejudicar? Quando eu entreguei o áudio, eu já tinha até pedido que não colocar meu nome no arquivo, porque foi algo que eu não queria ter nenhum problema, não queria que aquilo se enrolasse para o meu lado, entendeu? Então, por isso que eu entreguei o áudio, acho que foi na 5ª vez que eu fui na delegacia que eu entreguei esse áudio para eles. No dia do homicídio da Jaqueline, quando ligaram para você, né? E você compareceu até a casa dela, você fez alguma ligação para alguém para comunicar sobre o falecimento dela? Quando eu cheguei lá, eu liguei para minha mãe, porque eu não conseguia pegar minha moto para voltar. Eu liguei para minha mãe quando eu estava na casa dela para ela ir me buscar. Daí um policial militar que levou minha moto embora e minha mãe. Você ficou mais ou menos quanto tempo lá no local do crime? Fiquei o tempo todo, até retirarem o corpo de lá. E de lá você foi para onde? Eu fui para minha casa, primeiramente, que disseram que eu ia ter que ir na delegacia às 2 horas da tarde. Você tentou falar com o senhor Samuel por telefone naquele dia? Não me recordo. Você que terminou o namoro com a Jaqueline? Sim. E por que você terminou o namoro com ela? A gente não estava dando as ideias, não estavam totalmente diferente. Tá. E mesmo você terminando o namoro com ela, você quis reatar o namoro? Depois, sim. Você se arrependeu? Ela me mostrou que estava mudando, entendeu? E eu também queria mostrar para ela que eu estava mudado. Eu sempre amei ela, sempre gostei demais dela. Mesmo a gente tinha as discussões normal, mas ela é uma pessoa que eu sempre quis ali perto de mim. Tá. O senhor integra alguma organização criminosa? Desculpa, não entendi. O senhor integra alguma organização criminosa? Como o PCC, por exemplo? Não. Não? Não. Conhece alguém? Não. Também não. Uma última pergunta para a gente finalizar. Quando o senhor terminou o relacionamento com ela, conforme o senhor mesmo afirmou, tá? O senhor terminou esse relacionamento, mas ainda amava ela? Com certeza. Sempre amei ela. Sempre amou ela? Sempre amei ela. Foi Tá. assim, a gente só deu um tempo pelo fato de que as ideias não estavam batendo mesmo. Tá. O senhor relatou para o Ministério Público que esse término aconteceu ali 4 de agosto, mais ou menos? Era perto do aniversário dela, isso. Se não me o aniversário dela é dia 4, isso mesmo. No Tá. dia do... Eu tenho mais uma pergunta para fazer para o senhor. Por que mesmo após esse término do namoro com ela no dia 4 de agosto de 2018, tá?
e vocês, né, como se diz, tentou reatar e ela não quis. Por que que em novembro, vou até passar a data aqui para ser mais precisa, até vou passar o movimento aqui para os jurados darem uma olhada. Movimento 371.1, tá, dos autos. Foi feito um laudo a respeito do notebook da vítima. Eu gostaria de saber por que o senhor Felipe, no dia 8/11/2018, postou um vídeo de conteúdo sexual no YouTube, escrito My Love Felipe Rodrigues, e colocou no título do vídeo, ela é toda, toda. O senhor sabe me dizer por que fez isso? Eu nunca postei. Desculpa. Sendo que os senhores já não tinham mais um relacionamento há mais de 3 meses? Eu nunca postei nenhum conteúdo sexual na internet, meu e dela. Sem mais perguntas, excelência. Jurados, alguma pergunta? Bom dia. Bom dia. Não ficou claro para mim, pessoalmente para mim não ficou claro do que se trata esse vídeo que você gravou com o Jonathan no dia do velório, ao que me parece. Do que se trata esse vídeo? Qual que era o conteúdo dele? Não ficou claro para mim. Era um conteúdo na qual ele comenta assim que no dia anterior o pai dela queria ajudar ela porque ela não estava se sentindo bem. Uhum. E estava com a boca sangrando e o pai só quis ajudar. Foi algo assim que eu tinha saído, como se fosse uma banca próxima ao velório, que tinha uns 100 metros, e eu estava próximo ali, as crianças brincando, e o meu ex-cunhadinho estava ali na frente. Daí eu paguei um sorvete para ele, tinha umas crianças perto, a gente começou a conversar ali e ele só comentou isso. É algo assim que eu estava ali e ele comentou que o pai dele tinha tentado ajudar já, que ela não estava se sentindo bem. Que ela não estava se sentindo bem, com a boca sangrando. Isso, o pai tentou ajudar, isso mesmo. Que ele tentou ajudar. É só essa informação? Só essa informação tá, que eu e por que você está alegando, assim, aqui, não sei se eu entendi direito, por isso que eu estou te perguntando, que você não queria entregar esse vídeo para a autoridade policial para prejudicar não sei quem? Eu não queria me prejudicar, entendeu? É algo assim que queriam que achasse quem foi o culpado, com certeza. Só que quando eu dei o vídeo para eles, mostrei para eles o áudio, tudo certinho, eu falei, não quero que isso venha para mim, que eu já perdi minha moto, perdi a mulher que eu gostava, perdi meu emprego, perdi tudo, então não quero mais problema para mim. Dela não, que era algo assim que eles iam colocar no relatório que precisava, e simplesmente assim. Então eu não dei o vídeo de primeira, porque eu não queria algo maior que se viesse para o meu lado, entendeu? Entendi. Foi talvez mais por medo. Medo? Medo Sim. de que você fosse algo de investigação. Alguém pudesse, fazer algo para mim, que eu quisesse estar culpando alguém, eu jamais queria isso. Só queriam que achasse quem foi o culpado. Entendi. Você comentou uma coisa agora, me permite, você falou perdeu a sua moto. Você perdeu a moto? Me acidentei. No velório dela, voltando do velório dela lá em Telêmaco Borba, eu bati minha moto a uns 140 por hora e quase me matei. Tá. E em decorrência do velório da emoção. Com certeza. Da forte emoção que você sentiu nesse dia. Oi? Você estava 140 por hora na moto, bateu a moto, quase veio a óbito, em decorrência da forte emoção que você estava no dia. Isso, meus pais não queriam que eu viajasse para o velório. Eu não sei qual foi o motivo dos pais da Jaqueline quiser fazer o velório dela lá no norte, e eu queria muito ir.
Meus pais não deixaram eu viajar e mesmo assim eu fui, entendeu? Eu tava mal. Tá. Os seus pais não deixaram? Meus pais não queriam que eu viajasse, entendeu? Mas mesmo assim eu fui, não consegui ficar até o final do velório e voltei antes. Tá. Era umas 4 horas por aí quando aconteceu o acidente. Entendi. E só para te perguntar, você já respondeu, eu quero perguntar, o seu relacionamento com o senhor Samuel aqui, né, com o réu, ele era ótimo, né? Não, era uma pessoa que eu considerava muito... Ele não se opunha ao relacionamento de vocês? Oi? Ele não se opunha ao relacionamento de vocês, Jaqueline? Depois de que a gente se separou e ela estava na igreja, ele conversou com meus pais, eu não estava em casa no dia, conversou com meus pais e só falou que não era mais para mim lá, que a Jaque estava na igreja, simplesmente isso, que as coisas iam ficar bem e se fosse para ser, ia ser. Entendi. O que eu me recordo, né, que ele tinha dito isso com meus pais. Tá, se me permite a última. Na época, enquanto vocês namoravam, nesses 5 anos, enquanto vocês tinham um relacionamento, a relação de você com o Sr. Samuel e também com a mãe da Jaqueline era ótima, não tinha nenhum problema. Eles aceitavam muito bem a sua presença dentro de casa ali. Desde o princípio, sim. E, e o namoro também era muito bem obrigado, né? Oi? E o namoro de vocês, os pais também aceitavam da Jaqueline? Claro, sim. Sempre te trataram muito bem? Sempre me trataram muito bem. Então tá, obrigado. E para os demais, alguma pergunta? A minha pergunta também em relação ao vídeo. Não ficou claro, você disse que não queria prejudicar ninguém e não se prejudicar também. Mas então, o que te motivou a fazer essa gravação? Quando eles falaram que o pai dela poderia estar envolvido no caso, eu entreguei o vídeo. Sim, mas... Bom dia. Bom dia. Você conseguiu ver ela morta na casa? Não entendi. Você conseguiu ver ela morta Não. dentro de casa? Não me deixaram ver ela lá. Você estudava na época? Estudava. Eu fazia técnico em informática. Que turno que você estudava? Oi? Em que turno você estudava? Estudava à noite. Que horas que você costumava chegar em casa? Chegava em casa em torno de umas 10h30, 11 horas por aí. Você trabalhava no SEASA na época, Trabalhava né? no SEASA. E que horário que você entrava no seu trabalho? 4 horas. Começava às 4h30. 4h30 da manhã? Isso. Que hora que você acordava normalmente? Acordava umas 3h40, por aí. Quanto tempo demorava para chegar no trabalho? Uns 15 minutos. Você sabe se em algum momento a Jaque achou que não era filha do Samuel e da Vilma? Não entendi, desculpa. Você sabe se em algum momento a Jaque achou que não era filha do Samuel ou da Vilma? Nunca comentou nada comigo. Sem mais perguntas. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Uma dúvida. Qual foi o objetivo de você filmar a conversa com o irmão dela? Quando eu filmei no velório? Isso. Achei que fosse algo que fosse interessante para mim gravar, para mais depois ajudar em alguma coisa. Porém, depois que eu fiquei com medo e não queria entregar o áudio. Algo que ele relatou comigo ali bem assim, aleatoriamente, entendeu? Então achei, por isso que eu não tenho toda a gravação. Foi algo assim que eu só perguntei novamente para ele e ele contou novamente o que tinha acontecido na noite anterior. Então você escolheu o momento de filmar, você não filmou toda a conversa? Não, era algo assim que eu estava ali, sentado, estava mal, e as crianças brincando, e daí ele veio e comprei um sorvete para ele, tinha umas crianças perto, e daí ele começou a comentar que a irmã estava mal e tal, e foi isso. Daí eu peguei meu celular e gravei. Obrigada. E mais alguém? Tá, eu não tenho perguntas, então a gente encerra por aqui, eu agradeço. Obrigado. Opa, pois não. Desculpe, vamos lá. Você poderia me colocar como que era o relacionamento da Jaqueline e o pai dela durante esse período que vocês conviveram junto?
Bom dia. Bom dia. Sempre foi um relacionamento bem saudável. Eles viajavam junto. Na época que os pais, uma vez a mãe dela ficou no norte, ela que ficou cuidando da casa, fazia janta para o pai dela antes da gente ir para o curso, cuidava do irmão. Relacionamento entre ela e o pai sempre foi, sei lá, relacionamento, para mim, foi um relacionamento bem de pai para filho. Teve algum momento que você presenciou ou soube de algum tipo de agressão? Não. Ele já repreendeu ela algumas vezes, como o pai faz, mas nada que eu vi assim, ele espancando ou batendo nela. Repreendeu, você fala chamar a atenção? Chamar a atenção, relação de pai para filho. Obrigada. Ok, então agora agradeço a presença, a gente encerra. Obrigado. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Nome completo, qualquer? Fábio Zanetti Aguiar. Tá. Fábio, em relação a Samuel Rosa Gonçalves, que é acusado, o senhor conhece? Tá. Tem parentesco com ele? Não. Ok, o senhor vai ser ouvido então como testemunha, presta aqui o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho, ok? Sim. Quem conversa com o senhor a partir de agora, doutor Roberto, Ministério Público. Obrigada, Excelência. Bom dia. Bom dia. Fábio, você é chefe do Felipe? Isso. Tá. Há quanto tempo que o Felipe trabalha com você? Acho que uns 5 anos. Ele trabalhou, saiu, voltou. Mas mais ou menos uns 4, 5 anos, acredito. 4, 5 anos. O senhor se recorda da época do crime que está sob julgamento aqui, ocorrido ali no dia 13 de dezembro de 2018? Pouca coisa, mas eu lembro mais ou menos. A minha pergunta é no seguinte sentido. O senhor se recorda se nessa época o Felipe estava trabalhando para o senhor? Sim. Estava trabalhando. Tava. E por que o senhor tem certeza que estava? Justamente pelo acontecido, né? Ah, tá. Então o senhor faz Isso. relação com o acontecido. Uhum. Tá. O senhor chegou a conhecer a Jaqueline, a vítima? De vista, sim. O senhor chegou a conhecer porque ela namorava o Felipe? Isso. Tá. O senhor disse que conheceu de vista. Nesse que você conheceu de vista, o senhor presenciou algum tipo de discussão, briga, algum relacionamento ali conturbado entre o Felipe e a Jaqueline? Não. Não. O Felipe, no trabalho, falava do relacionamento dele com a Jaqueline? Também não. Também não. Tá. Então vamos ir lá para o dia do homicídio da Jaqueline. O senhor se recorda se o Felipe foi trabalhar esse dia? Foi. E ele costumava chegar a que horas no trabalho? O horário lá é 4 da manhã a gente começa. 4 da manhã. O senhor se recorda se ele chegou aparentando normalidade ou se aparentava algo diferente? Normal. Normal. Se ele comentou alguma coisa de diferente? Também não. Nada? Nada. E depois, como é que ele ou o senhor tem conhecimento da morte da Jaqueline? Nesse dia ele saiu, é o pai dele que trabalha mais tempo para mim, daí eles saíram para fazer uma entrega e daí na volta já só voltou o pai dele, que ele tinha que resolver não sei o que lá, que seria isso, né? E depois no outro dia eu vi nos jornais e tudo, né? E aí o senhor se lembrava de que era a namorada do Felipe? Sim. Depois que o senhor viu nos jornais e tal, o senhor chegou a conversar com o Felipe sobre a morte da Jaqueline? Ele falou mais ou menos o que passou na TV mesmo, né? Também não sabia como foi, o que foi, mas do que... Não tinha dado nenhuma informação a respeito da morte? Não. Quem teria feito? Não. Então tá bom. Sem mais perguntas, Excelência. Quem for defesa?
Sem perguntas, excelência. E os jurados, alguma pergunta? Não, da minha parte também não. Então, Fábio, eu agradeço a presença, a gente encerra por aqui, tá certo? Obrigado. Bom dia. Bom dia. Nome completo do senhor, qual que é? Giliard Lira de Godoy. Tá, senhor Giliard, o senhor conhece Samuel Rosa Gonçalves? Sim. Tá, tem parentesco com ele? Não. Tá, o senhor vai ser como testemunha e por isso então presta o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder aqui por um crime de falso testemunho, ok? Quem conversa com o senhor a partir de agora, a doutora Roberta, Ministério Público. Obrigada, excelência. Bom dia. Bom dia. Giliard, né? Isso. Tá. Há quanto tempo que o senhor conhece o Samuel? Acho que dezembro de 2018. Mais ou menos quase 3 anos, né? Então o senhor conheceu ele na época do crime? Um pouquinho antes, um mês antes. Um mês antes. E conheceu em que circunstância? Ele começou a frequentar a mesma igreja que eu ia, né? Que é qual? Congregação Cristã no Brasil. A gente se conheceu numa reunião familiar na casa de alguns amigos, né? E a partir daquele momento a gente começou a ter um vínculo mediante a religião, né? Entendi. Essa reunião familiar, ela era para discutir, tipo, para falar sobre o quê? Não, a gente só orava, cantava hino, sabe? Louvava a Deus. Entendi. Não falava nada a respeito das famílias, problemas familiares, ajuda, nada disso? Não. Esse não era o foco, não. Entendi. Tá. Nesse período que o senhor conhece Samuel, da mesma igreja, e o senhor falou que começa a ter uma relação com ele, o Samuel chegou a relatar algum problema que ele estava tendo com a filha Jaqueline? Depois dessa reunião, nós estivemos na casa dele num almoço, num churrasco. Ele comentou alguma coisa, que a filha dele teve algum problema, assim, de droga, alguma coisa do tipo, mas ele próprio, assim, não falou nada, que ele tinha um problema particular com ela. Tá, mas e o problema da Jaqueline com drogas? Ele falou alguma coisa? Ele comentou que ela, no passado, era envolvida com alguma coisa do gênero e tal, e estava preocupado com ela. Mas não foi muito além disso, não. Mas nisso que ele começou a frequentar a igreja, a Jaqueline não estava frequentando junto com ele? Sim, quando ele começou, ela começou também, e depois de alguns dias eles batizaram voluntariamente, né, na congregação, e daí começou a participar mais frequente de cultos, né, mais reunião, inclusive depois nós estivemos na casa dele também fazendo oração, né, cânticos de hino, então virou um relacionamento assim religioso. Sim, e mesmo a Jaqueline frequentando a igreja, foi batizada, mesmo assim ele ainda continuava preocupado com ela? Dessa maneira aí, não. Com droga, essas coisas, não. Eu percebi que ela ficou meio diferente depois que ela batizou, sabe? Diferente como? Mentalmente, acho que ela, em vez dela ter ficado mais alegre, eu acho que ela começou a ficar mais triste, mais fechada, mais recuada, sabe? Percebi que ela ficou meio para baixo. E o senhor, algumas outras pessoas da igreja também repararam nisso? Sim. Isso foi comentado? Foi comentado entre nós. As pessoas viam, né, a condição dela. Parece que ela estava um pouquinho meio perturbada, alguma coisa do tipo. E ninguém da igreja foi conversar com ela? Não, então, essa reunião era realmente para... que a gente somos todos membros, né? Então, na medida que a gente pode auxiliar em alguma coisa, né, por alguma experiência que a gente já viu ou contemplou, então a gente sempre procurava dar um conselho, né? Mas era tudo à base de oração, né? Sempre estar próximo de pessoas, né? Pessoas mais alegres, sempre estar
orando, buscando a Deus. Esse era o conselho, eu acredito que poderia ser de qualquer um outro. Então, mas o que eu quero saber do senhor é o seguinte, o que eu quero entender da igreja do senhor é o seguinte. Uma menina que tinha um histórico de uso de drogas, ela é batizada na igreja do senhor e começa a aparentar estar mais triste, mais fechada, mais reclusa. Ninguém da igreja assim teve iniciativa ou curiosidade de sentar com ela, conversar, perguntar o que estava acontecendo, por que ela estava triste. Ninguém fez isso? Na verdade, eu e minha esposa foi uma pessoa que fizemos isso. Inclusive, teve uma ocasião que era mais ou menos uma meia-noite, não recordo o horário, um dia. Eles me ligaram, falaram que ela estava bem para baixo, estava meio estranha, perguntaram se eles poderiam ir até em casa. Eu falei, pode. E chegou lá, começou a conversar, eles me falaram sobre esse assunto, a gente tentou entender, mas sempre dava a entender que ela tinha alguma coisa para falar e ela não conseguia chegar até o final, entendeu? Sempre o Samuel falava, filha, você quer falar alguma coisa a mais para o irmão, para a irmã? Aí ela, a hora que ela ia falar, ela baixava a cabeça e nunca ela conseguia falar. Isso se repetiu umas 3, 4 vezes que eu me lembro. Entendi. Então havia também essa preocupação do pai? Havia também. E o pai também sentia que ela tinha algo ali que estava incomodando? Tinha. Eu percebi que sim. Isso não foi só nessa ocasião, outra vez foi na casa deles também. A gente estivemos lá, preocupada com ela. E também houve essa conversa, essa interrogação dele. Perguntando se ela tinha mais alguma coisa que queria falar conosco. E aí, quando ela ia falar, ela sempre abaixava a cabeça, parece que ela não tinha força de terminar, sabe? Isso levantou muito alerta, sabe? Então a gente ficava sempre preocupado com eles. Eu acredito que teve mais irmãos também que foram nessa finalidade, conversar com eles, sabe? Só não posso dizer quem ou quando, mas eu acredito que sim, sempre tem essa preocupação. Em algum momento, a Jaqueline, né, ainda que ela não tenha ido até o final dos relatos, ela chegou a falar se ela estava com algum tipo de medo, se ela estava se sentindo de alguma forma ameaçada, se ela estava ameaçada de morte, alguma coisa assim? Não, eu mesmo não tenho conhecimento disso. Para mim, ela nunca chegou a falar. Eu nunca presenciei nada desse gênero. Entendi. Tá. Então vamos lá pro dia ali da morte da Jaqueline. Como que o senhor teve conhecimento da morte da Jaqueline? Foi uma noite, um dia como esse, né? Eu trabalho também de vigia até hoje à noite. E eu lembro que eu cheguei umas 7 horas em casa, estava me preparando para descansar. E o telefone tocou da minha esposa. Do outro lado eu estava em prantos, né? Acho que não era, na verdade, nem a mãe dela. Acho que era uma outra amiga também da igreja. Falou para dar um pulo lá, que tinha acontecido alguma coisa. O senhor morava perto? Morava também num bairro vizinho, na época. Morava no Vitória Regia. Aí, em seguida, a mãe dela ligou para minha esposa, em prantos, para nós ir lá. Eu falei, vamos lá ver o que aconteceu. Pegamos nossos filhos, chegamos lá. Aí nós entramos para dentro da casa. E nós chegamos junto com o resgate, né? Eu acho que nós fomos... Já tinha um irmão lá, que eu me lembro. Quando eu subi no segundo andar, ele estava descendo já. Aí, quem estava descendo? Esse irmão que estava lá também, ele era, vamos dizer assim, ele era o cooperador da igreja, né, na época. O senhor se recorda o nome dele? Não me recordo, mas ele era, tipo assim, o que liderava, vamos supor, né? Entendi. Os cultos e tal. Ele já estava descendo, né? Eu já percebi um movimento meio triste, um fato meio estranho. E quando eu subi no andar de cima, Samuel estava meio desesperado, a mulher dele estava chorando bastante. E daí eu fui até o quarto, né, junto com
né? Curiosidade, sei lá, foi um instinto, né? Uhum. Cheguei no quarto e encontrei a Jaqueline deitada lá, né? Morta, né? Com certeza. E eu vi um véu na cama, uma Bíblia. Eu vi um formato de um capacete de plástico rasgado no meio, uma meia em cima da cama. Ela toda roxa, já estava, né, dura. Ainda ajudei o resgate, ainda colocar ela no chão para tentar uma possível, né, uma reanimação, alguma coisa do tipo, né? Acho que no impulso ali, acho que todo mundo quis fazer alguma coisa, mas ela já estava morta. Já estava morta. Tá. Vamos voltar aí para essa cena que o senhor vê, né? O Samuel estava desesperado e ele estava desesperado aonde? Na sala, que lá tinha 3 quartos lá, que eu me recordo, e uma sala no meio deles todos. Ele estava na sala. Entendi. Então, no quarto com a Jaqueline não tinha ninguém? Não. E o resgate tinha chegado, mas ainda não tinha subido? Não, nós chegamos juntos, subimos juntos. Ah, subiram juntos, tá. Vamos voltar para esse ponto aí da meia e do capacete. Onde que estava? Estava na cama, assim, do lado dela. Ela estava deitada assim, a Bíblia aqui, véu aqui, capacete aqui do lado, rasgado, e uma meia, um bolinho de meia na cama, do lado dela na cama. Entendi. Então, o capacete o senhor viu a olho nu? Vi. Não estava escondido? Não. Estava na cama. Estava na cama. E aí o senhor ajudou os socorristas a tirar a Jaqueline da cama? Eu ajudei. Eu acho que eu peguei nas pernas dela, estava bem rígida. Ajudei a colocar na sala lá para eles tentar uma reanimação. Reanimação. Aí chegou o chefe deles, falou que já poderia encerrar aqui, já não tinha mais o que fazer. Entendi. Seu Giliardi, o senhor, depois, né, que foi constatada ali a morte da Jaqueline, o senhor chegou a conversar com o Samuel a respeito da morte da Jaqueline? Olha, eu conversei com ele. Desculpa. Imagina. Ele falou que... Eu falei, irmão, o que aconteceu, né? Ele falou que de madrugada ele acordou para orar. Acho que umas 3 horas da manhã. E daí ele orou ali na sala, ali de joelho e tal, fez uma oração. E quando ele levantou, ele deu uma olhada no quarto assim, e disse que não entrou. Ele deu uma olhada no quarto e viu que ela estava, né, dormindo, acredito, viu a perna dela, ouviu o corpo dela e falou que nem foi incomodar e foi dormir. E pela manhãzinha, ele disse que antes de sair para o trabalho, ele foi dar um beijo, né? Eu não sei, vai fazer alguma coisa, né? Conversar com ela, ou ver ela, né? Acho que era de costume, também não sei. E daí foi que ele encontrou a situação. Ele falou que viu ela, né, daquele jeito, com capacete de plástico enrolado sobre a cabeça, a meia na boca. E a primeira coisa que ele fez foi rasgar aquilo ali. Isso foi as palavras dele para mim, né? Daí foi praticamente isso que ele me falou. Anteriormente, na mesma noite, ele disse que foram num culto, né? Foram num culto, chegaram do culto todos alegres, e o menino mais novo dele ia dormir com a Jaqueline, né? Aí disse que ele foi até o quarto e falou que ela estava orando, estava cantando um hino. Aí ele pegou e não quis incomodar e foi dormir pro quartinho dele. E deixou ela sozinha lá. E foi praticamente isso que ele me falou. Giliardi, o senhor teve conhecimento de que o Jonathan, depois, ele foi ouvido sobre os fatos, o menino? Não, senhora. Não teve conhecimento, não soube disso? O menino? Isso, o Não. menino, Jonathan, o irmão. Não tive conhecimento disso. O Samuel ou a dona Vilma nunca comentaram com o senhor a respeito de terem levado o Jonathan na delegacia para ser ouvido? Não. Depois desse fato aí, eu só vi ele mais uma vez saindo de um culto numa igreja, sabe? Hum. Aí eu perguntei para ele como é que estava. Ele falou,
tá indo rolando lá, irmão, daquele jeito e tal, mas eles não me falaram mais nada, mas eu não tive conhecimento disso. E o senhor sabe me informar o porquê que o Samuel está sendo acusado da morte da filha? Também não. Também não sabe? Não. Quando o senhor chega lá na casa, e aí, né, chega junto com os socorristas, depois os socorristas tentam reanimar, o senhor chegou a ver na casa os rolos de papel filme? Antes, na escada, assim, tinha acho que tinha tipo um armarinho e tinha um rolo filme lá. Sempre teve lá. Toda vez que eu ia lá, eu via esse rolo filme lá. Então já estava ali faz um tempo? Já. Esse rolo filme, ele falou que mexia com móveis, enrolava, alguma coisa. Alguma coisa ele falou que trabalhava com aquilo. Então sempre eu via um rolo filme ali. E aí o rolo estava ali nos lugares onde o senhor já tinha visto antes? Sim. Me falaram que tinha, eu ouvi, não lembro quem disse, alguma coisa rolou lá, que tinha mais um rolo desse, mas eu não cheguei a ver. Eu sei que estava ali na sala. Tá. O Samuel comentou alguma coisa com o senhor a respeito do namoro que a Jaqueline tinha tido com o Felipe? Comentou. O que ele comentou com o senhor? Ele falou que eles tinham um relacionamento meio envolvido aí no balada, essas coisas, e ele não era muito a favor desse namoro. Eu acho que inclusive ele tentou depois reatar com ela esse namoro, mas eu acho que Samuel não quis, não. Ele sempre falava alguma coisa assim que não era a favor disso aí. E o porquê que ele não era? Exatamente por causa disso, porque esse namoro eu acho que conduzia eles a uma vida meio estranha, né, de balada, de droga. Eu também não conheço o rapaz, não posso afirmar, mas entendi. Era nesse sentido que ele queria dizer. Alguma vez o Samuel, ou a Vilma, ou até mesmo a Jaqueline, chegou a comentar se o Felipe tinha acesso à casa, se o Felipe tinha chaves da casa, algo assim? Não, que eu me lembro. Não que o senhor se lembre? Não me lembro disso. Nesse pouco tempo aí que o senhor conhecia o Samuel e a Jaqueline antes da morte da Jaqueline, como que era o relacionamento dele com ela? Como que era o relacionamento dos dois, assim? Do pai com a filha? Era um relacionamento até invejado, sabe? Eles eram muito chegados, bem. Nunca vi eles discutindo. A família em si, nunca vi eles, sabe, em atrito. Era um relacionamento, assim, aos olhos nus, assim, perfeito, sabe? De pai e filha. Eu acho que até demais, né? Que eu tenho uma filha de 9 anos, eu acho que eu não tenho esse relacionamento que eles tinham. Mas era um relacionamento bom, que eu me lembro. E o relacionamento do Samuel com o Jonathan, com o menino? Do menino? É que nessa observação eu nunca tinha parado, mas era um relacionamento bom também. Eu não me lembro de ver nada diferente, assim, nos 4, sabe? Eu, aparentemente, acredito que era um relacionamento bom. O senhor continuou mantendo contato com a dona Vilma após a prisão de Samuel? Nós tentamos, mas não conseguimos. Por quê? Eu acho que os números já não batiam mais no celular. Acho que nós nunca conseguimos encontrar eles. Eu procurei eles depois na casa acho que é da irmã dela. Mas ela falou que eles estavam lá pro norte do Paraná e aí eu peguei e nós desistimos, sabe? Mais por consideração, né? Para tentar saber alguma coisa. Porque a gente participou bem ali, né? Por isso que eu tô aqui, né? Então, mas aí eu vi que não teve jeito, nós desistimos também para não ficar forçando a barra, né? Entendi. Então tá bom.
Obrigada pelo depoimento, Giliar. Passo a palavra, excelência. Doutora, para a defesa. Obrigada, excelência. Bom dia, Giliardi. Bom dia. Você comentou que o Samuel havia relatado para você que a Jaqueline se utilizava de drogas, né? Ele chegou a comentar com você que tipo de drogas ela estava usando? Olha, eu acredito que falou alguma coisa sobre maconha, cocaína, alguma coisa do tipo, assim. Tá, e esse batismo que aconteceu da Jaqueline, você sabe dizer se ela foi forçada? Se você percebeu alguma coisa com a família? Não, foi bem voluntário, porque a mãe dela, a Vilma, ela já era crente há muitos anos, só que daí ela ficou parada, sabe? Então, aquele momento ali, ela estava voltando para a igreja. E ela era batizada e tal. E daí nessa de faz uma visita, vai num culto, vai em outro, uma reunião. Então eles foi se sentindo na condição de batizar. Inclusive, eu fui no batismo, foi o primeiro batismo que teve numa igreja aqui no bairro Novo A, bairro Novo B, uma coisa assim. E, inclusive eu fiquei lá no fundo, sabe? A igreja estava muito cheia. Eu fiquei nos fundos já para não ficar do lado, para não ter aquela, né? Aquela impressão que está forçando a barra e tal, mas eles foi voluntariamente. Entendi. Batizaram. E nessas poucas vezes que você frequentou a casa deles, você pôde perceber as características emocionais da Jaqueline? Porque você disse que parecia que ela tinha uma perturbação emocional, né? Exato. Eu percebi. Na verdade, deveria ser o contrário, né? Quando a pessoa tem é o meu ponto de vista, né? Quando a pessoa tem uma perturbação, assim, ela começa a buscar Deus, né? Eu acho que era para melhorar isso daí, mas o caso dela foi diferente. Piorou, sabe? Ela começou a falar umas coisa com coisa. Mas você consegue precisar, assim, essas características dela? Esse comportamento estranho que você relatou lá no início? Não, no início eu não via isso. Foi logo depois que ela batizou, assim, sabe? Ela falava que tudo que ela ia fazer, ela tinha medo de pecar, alguma coisa do tipo assim, sabe? De cometer algum pecado mortal. Uhum. E ela perguntava muito da Bíblia, tentava se inteirar da doutrina da igreja? Sim, ela perguntava, ela era bem curiosa, ela perguntava, e na medida que a gente conhecia também, conhece um pouco, a gente sempre passava para ela, e sempre estava ali auxiliando, né? Tá bom, então. Muito obrigada. Sem mais perguntas, excelência. Queridos jurados, alguma pergunta? Bom dia. Bom dia. O senhor sabe se teria alguém que tinha alguma coisa contra a Jaque ou algum problema com ela que pudesse ter feito o que fez? Olha, eu não tenho esse conhecimento e também nunca fiquei sabendo de alguém que tinha. É que eles comentavam sobre essa vida passada dela aí, era meio estranho, né? Eles tinham medo, na verdade, que ela se envolvia muito com esse pessoal aí da Barra Pesada, sabe? Então, eles tinham dava para perceber que eles tinham um receio, sabe? De deixar ela sair e tal, alguma coisa assim. Isso daí eu percebi, mas a gente nunca se aprofundava nisso, porque procurava deixar mais o passado, né? O Samuel nunca chegou a comentar de alguém que ele pudesse temer ou que desconfiasse de alguma ameaça contra ela? Ou mesmo depois do ocorrido, ele não chegou a comentar nada? Depois do ocorrido, eu não só conversei com ele essa vez aí na porta da igreja, mas ele tinha muito receio do namorado dela, sabe? Mas eu nunca vi nada demais nele, não. Mas ele tinha receio dele. Não sei se é porque ele era pai, ele não queria ela namorando com ele, mas ele tinha muito receio dele, sabe? Mas e outras pessoas assim, e nada que a gente poderia ficar em alerta, sabe? Não, nada não.
Obrigada. Não. Ok, mais alguém? Bom dia. Bom dia. Deixa eu te perguntar, o Samuel, ele exercia algum trabalho na igreja, como obreiro, por exemplo? Antes, você tem esse conhecimento? Não, era pouco tempo, né, que ele estava ali, não tinha nenhum cargo, não. Ainda não. Ele não exercia nenhuma função de auxílio, nada, algum projeto social vinculado à igreja, ele não participava de nada, que o senhor tenha conhecimento? Não tenho conhecimento. Não tem. Então, o teu conhecimento a respeito do Samuel é justamente só nos cultos ali, nas reuniões, como o senhor mencionou, Sim, né? na reunião familiar. Entendi, tá bom. E que o senhor mencionou agora há pouco, o Samuel tinha um pouco de receio do Felipe, do namoro, né? Isso que o senhor acabou de mencionar ali agora mesmo, né? Isso. Ah, entendi. Tá bom, obrigado. Ok, para os demais? Eu não tenho perguntas também. Eu agradeço a presença do senhor. A gente encerra por aqui. Obrigado. Obrigado. O nome completo do senhor? Bom dia. Emanuel Cordeiro Dias. Tá, senhor Emanuel, em relação a Samuel Rosa Gonçalves, o senhor conhece? Não. Emanuel. Tá ótimo. Tá, o senhor não conhece o acusado, né? Não. Tá, o senhor vai ser ouvido, então, como testemunha e, por isso, presta o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho, ok? O senhor foi indicado aqui nesse Ministério Público, então, doutor Roberto, tem a palavra. Obrigada, excelência. Bom dia. Bom dia. É Emanuel, né? Emanuel. Emanuel, o senhor está lembrado do atendimento que o senhor prestou em relação a esse caso? Sim. Da vítima Jaqueline? Sim. Tá. Então, eu vou pedir para o senhor, primeiro, né, aqui esclarecendo para os jurados, o senhor foi socorrista. Isso. Foi acionado via SAMU. Via SAMU. Via SAMU. Então, eu vou pedir para o senhor relatar o que o senhor se recorda desse atendimento. E aí, conforme for, vou fazendo mais perguntas, pode ser? Pois não. Então, vamos lá. Nós chegamos, a gente foi acionado por volta de 7h30, 7h40 da manhã. Chegando na frente da residência, a gente bateu, ninguém nos atendeu. O portão estava entreaberto. Quando a gente foi entrar, chegou um outro senhor da rua, se identificou como amigo da igreja e nos acompanhou para dentro da casa. Era um sobrado, a vítima estava no segundo andar. Quando a gente adentrou, tinha uma senhora chorando. Eu não vi, só ouvi. Uhum. E no andar superior, onde se encontrava a Jaqueline, tinha duas pessoas dentro do quarto rezando. E a paciente ali, né, na cama. A gente chegou, verificou, próximo dela, verificamos que ela estava sem respirar, sem sinais de vida já, com rigidez já, no caso, até. Como é procedimento nosso, quando você está sem um médico que ele possa atestar o óbito do paciente, a gente acaba tendo que fazer as manobras de reanimação. A gente tirou ela da cama, colocou no chão, e começou esse procedimento, pediu apoio de uma equipe com o médico, né? E ficou com esse apoio, ficou com essas manobras até chegar o médico, onde pediu para parar de fazer, porque já não tinha mais o que fazer. Daí nisso, um senhor, até então ninguém tinha nos identificado para nós como pai ou qualquer coisa assim. Esse senhor chegou e disse, olha, ela estava com isso aqui na cabeça. Nos levou até o quarto, se abaixou embaixo da cama e puxou um plástico. Estava moldado no rosto já, com bastante camadas, eu não vou saber mensurar quantas, mas era bem grossas camadas, e uma meia na boca. Né? Isso é o que ele nos relatou. Tá, e a meia estava onde? Estava junto, dentro do plástico. Assim. Ah, dentro do plástico. Dentro do plástico. Tá. Isso foi o próprio pai que entregou? Até então nós não sabíamos que era o pai, né? Mas foi esse senhor que nos entregou. Ele tinha um corte na nuca, assim, de onde ele foi tirado, né? Daí que ele nos mostrou isso aí. Que a gente até indagou ele que ele tinha que ter nos falado isso antes, porque daí nós não tínhamos nem mexido na vítima, né? A princípio foi isso. Daí eu desci, pedi para lavar a mão, desci no banheiro, que ficava no andar de baixo.
Fui no banheiro, lavei minha mão, porque a luva enche de pó. Tá? Lavei a mão. Na hora que eu saí do banheiro, tem uma geladeira bem na minha frente, assim. Do lado da geladeira, num vão, assim, tem a bobina com esse papel. É uma bobina grande, mais ou menos uns 50 centímetros. E pesada. Tá? Foi relatado ao nosso médico que a bobina se encontrava lá embaixo, tal, né, para que eles entrassem, para que ele passasse para o pessoal da criminalística ali, da civil. Daí, então, o médico nos liberou do local, a gente foi embora. O médico que ficou lá aguardando chegar a polícia civil com os outros procedimentos. Sim. No que você chega ali para fazer o atendimento, você disse que ela está na cama, né? No rosto dela, tem sangue, tem saliva, como que tá? Ela estava recostada na cama, meio tortinha assim, recostada, rígida já, com as mãos voltadas para dentro, tá? Mas não tinha sangue, não tinha saliva, não tinha sinal nenhum assim dele. Aparente de que foi algum espancamento ou alguma coisa assim que a gente suspeita a princípio. Tá? O senhor relatou no seu depoimento que ela estava com uma rigidez cadavérica muito forte. Sim. E por que isso chamou a atenção do senhor? Porque quando está em rigidez, geralmente já tem umas... A rigidez começa ali em torno de 4 a 5 horas. Já começa a enrijecer o corpo. Ela já estava com uma rigidez bem importante. Tanto que quando eu puxei ela da cama, do jeito que ela estava, ela veio. Tortinha, não mexeu em nada. Quando eu coloquei no chão, até ficou difícil de fazer as manobras, porque estava bem rígida. Estava bem rígido. Então, assim, não sei mensurar exatamente, mas assim, pelo menos umas 7 horas, 6, 7 horas de 6, 7 horas. Esse dado que o senhor fala, que ela estava com a mão fechada bem rígida, isso é um movimento natural do enrijecimento do corpo ou não? Ela morreu com a mão assim? Não vou saber de precisar, mas se não assim, souber, talvez, não tem problema. Eu acredito que ela tentou se defender e acabou ficando. Entendi. Tá bom, então. Sem mais perguntas, obrigada. Sem perguntas, excelência. Jurados, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta para o senhor. O senhor relatou para a promotora de justiça que chegou na casa em qual horário? O senhor bateu palma e depois conseguiu entrar e então visualizar o corpo, o cadáver? O funcionamento foi em torno de 7h30, 7h40. Nós estávamos uns 2 quilômetros dali. 7h45, 10 para as 8 no máximo, a gente chegou no local. Tá, entre 7h30 e 8 horas, é isso? Isso. E aí, pelo relato que o senhor deu, pela rigidez do cadáver, do corpo, então a morte teria ocorrido pelo menos às 6 horas? Pelo menos umas 6 horas. Se fizer a conta, então, o senhor chegou às 7h30, 8 horas, ela morreu por volta da 1h30, 2 da manhã, é isso? Por aí. É comum que vocês façam atendimentos quando o corpo já tem essa rigidez? É comum? Comum. Tá. Esse apontamento que o senhor faz em relação ao horário, então faz parte do seu dia a dia? É um conhecimento que é exigido para a sua profissão, é isso? Sim. Tá. O senhor é socorrista? Socorrista. Tá. A equipe que faz o atendimento é composta por quais profissionais? Quantos? Essa equipe específica desse atendimento era eu, socorrista, e uma técnica de enfermagem. Tá. A equipe que a gente chama de equipe técnica, equipe básica, né? E logo após foi acionada uma equipe alfa, que a gente chama, que é a equipe com médico, o enfermeiro e o socorrista. Tá, entendi. Aí a partir do momento em que vocês fazem o primeiro atendimento, se entenderem que é o caso, chama essa segunda equipe, é isso ou não? Isso. E aí no caso ela foi chamada? Foi chamada. Tá, mas ela foi chamada por qual motivo? Foi chamada porque a paciente estava sem vida ali, né? Ah, tá. Necessitava... Como nós somos equipe simples, a gente não pode atestar o óbito. Por mais que a gente saiba que a pessoa está em óbito, a gente não pode atestar. Somente um médico pode fazer isso.
Tá, entendi. E aí, então, necessitava do médico para que atestasse o óbito. Tá. O senhor chegou a conversar com as pessoas da casa? Muito rapidamente, né, tentando entender o que aconteceu. Sim. Né, a única coisa que foi nos relatada é que encontraram ela assim. Tá, não deram uma justificativa para aquilo, o que teria acontecido? Não, assim, essa pessoa chegou para mim e disse assim, a gente chegou da igreja por volta de meia-noite, eu olhei aqui do pé da escada, eu vi o pé dela na cama, achei que ela estava dormindo e deixei. Hoje, pela manhã que a gente chegou aqui, ela estava assim. Tá ótimo, então. Bom, da minha parte é só, eu agradeço a presença do senhor, a gente encerra. Obrigado. Bom dia, tudo bem? O nome completo da senhora, qual que é? Tudo bem. Tá, o nome completo da senhora? Nome? Isso. Creuza Carvalho Ferreira. Tá, senhora Creuza, em relação a Samuel Rosa Gonçalves, a senhora conhece? Conheço. Tá, tem parentesco com ele? Ele é meu cunhado. Tá, ok. A senhora vai ser ouvida aqui, então, como informante, não como testemunha. É uma questão aqui meramente procedimental, processual. Né? Importa que a senhora tenha que responder as perguntas de acordo com os fatos ocorreram, tá certo? Se eu não entender muito, assim, eu estou com problema de audição, daí eu não... Tá, sem problema algum. Se a senhora não entender, é só pedir, a gente repete a pergunta, sem problema algum, tá certo? Sim. Quem vai conversar com a senhora a partir de agora é a defensora do acusado, Samuel, doutora Michele. Tem a palavra. Obrigada, excelência. Boa tarde, é Creuza, né? Creuza. Com R mesmo, né, Creuza? Com R. Tá, Creuza, o seguinte, você sabia se a Jaqueline, sua sobrinha, ela tinha algum histórico antes de ir para a igreja, para a congregação cristã no Brasil, com drogas? Sim. E você sabe me dizer que tipo de drogas ela utilizava? De drogas mesmo assim eu não entendo, né? Mas eu sei que ela usava algum tipo, mas não sei especificar que tipo de droga, né? Mas ela tinha um envolvimento, ela usava. Tá. E isso foi relatado para você ou você chegou a ver ela usar essa droga, essa maconha, enfim? Eu nunca vi ela usar, né? Mas ela mesma me falou, né, que ela teve participação assim com drogas, né? Ela falou assim, graças a Deus que Deus me tirou desse mundo, dessa vida de drogas. Ela falou, agora eu tô limpa. Tá. E essa conversa foi quando? A senhora sabe precisar? Foi assim, no mês de novembro. No mês que eu fiz uma viagem junto com eles, daí ela contou isso para mim, que ela estava viciada, né? Mas Deus tinha libertado ela, que ela tinha saído desse mundo. Tudo bem. E essa fala dela foi antes ou depois dela ter batizado? Foi antes. Foi antes? Antes. Tá, então, na verdade, ela já estava se preparando para batizar. Isso foi um mês antes dela batizar. Ela estava feliz em batizar ou não? Como? Ela estava feliz em se batizar na igreja? Estava feliz. Depois que ela batizou, eu falei com ela, ela estava feliz. Tá. O Samuel é seu cunhado? Meu cunhado. Ele se batizou antes ou depois da Jaqueline? Batizou no mesmo dia. Ele se batizou no mesmo dia? Sim. Tudo bem. É de conhecimento da senhora que a Jaqueline tinha um namorado? Sim. A senhora conhecia ele? Eu conhecia. Sabe me dizer o nome dele? Felipe. Felipe. A senhora conversava com ele? Não. Nunca jantaram juntos? Nunca conversaram? Nada? Sim, às vezes tinha algum encontro assim de família, né, assim, aniversário, alguma coisa assim, mas não que a gente conversasse, mas eu via ele. Sim. E a senhora, quando a senhora via ele, conseguia precisar como era o tratamento dele com a Jaqueline, como era o tratamento dele com a família? Eu nunca percebi nada assim de errado, né? Assim, junto assim com a família, não, né? E com ela? Com ela também, assim, eu presenciar não, mas ela às vezes reclamava alguma coisa, né? O que ela reclamava? Teve um dia que eu encontrei com ela, né? Ela chorando,
Aí eu perguntei por que ela estava chorando. Ela falou assim que o Felipe fazia mal para ela. Agora não sei que tipo de mal, né? Porque aí eu não perguntei também, né? Ela não chegou a precisar que mal que era esse? Oi? Ela não chegou a precisar que mal que era esse? Não. A senhora tinha por hábito ir com eles nessa igreja? Eu fui assim, depois que ela batizou, eu fui junto com eles. Foi junto? Isso quantos dias antes do crime? Como? Quantos dias antes do crime, mais ou menos? Ai, eu acho uma semana antes. Uma semana antes? Uhum. E a senhora ficou junto com ela ou não se aproximou dela? Não. A senhora ficou junto com ela? Fui junto. Ficou junto com ela? Junto com Conversou com ela? Ela estava, não conversamos muito. A gente só entrou dentro da igreja e ela ficou quietinha lá e a gente daí terminou o culto e a gente foi embora. Daí eu não conversei assim com ela. Tá. E sobre o jeito da Jaqueline, que nós tivemos relatos que ela parecia que estava um pouco triste depois do batismo. A senhora chegou a perceber isso? Eu não entendi muito. Teve alguns relatos que a Jaqueline parecia que estava um pouco triste depois do batismo. A senhora chegou a perceber isso? Sim. Às vezes ela estava bem e às vezes parece que ela mudava, né, um pouco. Tá. Ela relatou para a senhora se estava sofrendo alguma ameaça? Uma semana antes de acontecer o assassinato, ela esteve na minha casa. Aí ela não falou assim exatamente, né, que estava sendo ameaçada. Mas aí deu para perceber, né, assim, que ela falava umas coisas esquisitas, né, estranhas, que a gente não é acostumada com isso, né. Aí ela falou assim que o decreto estava feito. E aí eu falei assim, filha, o que é isso? Você batizou, agora você vai servir a Deus e o mundo que você vivia, você não participa mais dele, agora você vai servir a Deus. Aí ela falou, não, tia, não tem mais jeito, o decreto está feito. E aí, nesse dia ainda ela falou assim, eu e meu pai vamos morrer. Ela mencionou que ela e o pai dela morreriam. E o pai dela. Nesse dia ela falou assim, ela e a família. Aí teve um outro dia que ela mencionou que ela e o pai dela. Entendi. Ela chegou a pedir algum tipo de auxílio para você posar na casa dela, para você ajudar ela de alguma forma? Ah, sim. Teve uma semana antes do crime, eu tive na casa deles, aí a minha irmã comentou que ela não estava dormindo no quarto dela, né? Que ela estava dormindo lá junto com eles no quarto deles. Aí eu falei para ela, você quer que a tia venha dormir com você? Ela falou assim, eu quero. Eu falei, mas se a tia vir dormir aqui, você dorme no seu quarto? Ela falou, sim, tia. Aí eu fui e dormimos lá, mas não dormimos, né? Porque ela estava assim, com medo, não sei explicar o que ela sentia, mas ela estava, toda hora ela levantava, ela não dormiu, e eu também não dormi nesse dia, né? A gente ficou a noite inteira ali sem dormir. Então ela não estava dormindo bem? Não, aí até ainda eu comentei com ela, falei, filha, se você não está bem, vamos no médico, falei, eu levo você. Aí comentei com o pai dela, né, que ela tinha que levá-la no médico, mas ela não deu tempo. Foi muito rápido. Aí, né, sabe, até procurar um médico foi muito rápido. Nesses 2 dias que a senhora foi, né, até a casa deles, lá, a senhora chegou a presenciar ou perceber algo de diferente na casa? De repente, alguma movimentação estranha de vizinhos, ou às vezes até uma própria movimentação diferente da família? Um tratamento diferenciado do pai com a filha?
Ou até mesmo da mãe com a filha, algo do gênero? Não. Sem mais perguntas, Excelência. Ministério Público. Sem perguntas. Ok, jurados, alguma pergunta? Não, minha parte também sem perguntas. Eu agradeço a presença da senhora e encerramos por aqui. Obrigado. Boa tarde. Nome completo da senhora, qual que é? Lucilane de Castro Tonelli. Tá, senhora Lucilane, em relação a Samuel Rosa Gonçalves, a senhora conhece? Conheço. Tem parentesco com ele? Sim. Tá, qual que é o parentesco? Sou concunhada dele. Casada com o cunhado dele. Tá ótimo. A senhora vai ser ouvida aqui, então, como testemunha e, por essa razão, presta o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho, tá certo? Sim. Quem arrolou a senhora como testemunha aqui foi a defesa, então, doutora Michele, a senhora tem a palavra, fica à vontade. Obrigada, Excelência. Lucilene, boa tarde. Boa tarde. Você, como concunhada, né, do Samuel, como que você via o relacionamento dele com a família, com a esposa e os filhos? Com os filhos ele era bem amoroso, cuidava muito bem das crianças, dos filhos, né, dele. E quando eu entrei na família, na verdade, o Jonathan era bem pequenininho, a Jaqueline já tinha uns 12 anos, mais ou menos. Mas ele era bem amoroso com os filhos dele. E você chegou a já presenciar alguma situação de briga entre o Samuel com a Jaqueline, algum desentendimento familiar por algum motivo? Não, com a Jaqueline não. Com a Jaqueline não? Não. A Jaqueline, como que ela era? Ela era uma menina assim, dedicada, gostava de sair? Como que ela era? Como que era a pessoa da Jaqueline? Ela era uma menina bem dedicada à família, assim, tudo bem amorosa com a família. E ela, você sabe me dizer se ela tinha algum vício? Olha, eu fiquei sabendo disso depois, né, que tinha acontecido o que aconteceu, daí eu fiquei sabendo que realmente ela estava envolvida com alguma coisa. E ela estava envolvida com o quê? O que você ficou sabendo? Com drogas, por exemplo. Com drogas? Isso. Sabe me precisar qual era o tipo de droga que ela estava envolvida? Isso, eu não sei. Não sei sabe? Dizer, não. E sabe me dizer se porventura, se ela usava sozinha, se ela foi influenciada por alguém? Não, ela usava com o namorado dela na época. Você sabe quem que é o namorado dela? Era o Felipe. Felipe? Isso. Você conhece o Felipe? De vista, assim, já vi os dois juntos quando eles namoravam, mas tipo conversar com ele não. Tá. Você chegou a presenciar alguma briga da Jaqueline com o Felipe? Não. Nenhum desentendimento verbal? Não. Não cheguei a ver nada. A Jaqueline, ela, pelo que já nos foi relatado aqui, né? Ela era uma menina que gostava de sair, né? Gostava de se vestir bem. E em determinado momento ela se interessou a começar a participar da igreja. Sim. Você sabe me dizer se esse interesse dela foi dela mesmo ou ela foi influenciada? Não, foi dela mesmo. Foi dela mesmo. Ela quis, ela andou até falando que ela queria mudar de vida. Mas assim, em que sentido mudar de vida? Ela queria sair do mundo das drogas, queria, né, viver mais na vida religiosa. Entendi. E esse batismo dela, então, foi espontâneo? Sim, foi espontâneo. Logo depois do batismo, você sentiu alguma diferença no comportamento dela? Olha, de início ela ficou feliz, né, que tinha se batizado tudo, mas depois eu comecei a perceber, assim, que começou uma certa tristeza nela, assim. Uhum. Mas essa tristeza era só a tristeza mesmo ou você percebia que tinha algo a mais? Eu percebia que tinha algo a mais. Só que a gente não conseguia entender, na verdade, o que era. Uhum. Até um certo momento que ela veio conversar comigo, né? Ah, ela veio conversar com você? Uhum. E isso aconteceu quando? Você sabe me dizer a data? A data certa eu não sei, mas foi mais ou menos uma semana antes de acontecer o crime. Entendi. E ela veio conversar o que com você? Então, ela pegou na minha mão e falou assim, que eu percebi que ela estava meio distante, assim, parecia que estava meio perturbada até, né? A gente achou que era alguma outra coisa, mas ela chegou em mim e falou, tia, eu preciso te contar. Daí eu sentei com ela no sofá e falei, então conta, filha, o que está acontecendo? Só que ela segurava na minha mão e não conseguia soltar o que ela queria falar, entendeu? Ela só falou assim para mim, nós todos vamos morrer aqui, tia. Dentro da casa ali, né? Daí eu peguei e falei assim, capaz.
Claro que todos nós um dia vamos morrer, né? Mas não pode falar assim dela. Falou assim, não, mas você não entende. Todos nós aqui vamos morrer, já está decretado. Ela falou bem assim para mim. Uhum. Daí, eu até fiquei meio assim, né? Porque até então a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Daí ela pegou e nesse momento que a gente estava conversando, estouraram uns fogos lá fora. Ela grudou na minha mão, o que foi isso, tia? Daí eu peguei e falei para ela, é só fogos, filho. Ela, tem certeza? Eu falei, tenho certeza, só fogos. E ela olhava para a porta assim, sabe? Assustada. Então a impressão que eu tive é que ela estava sendo ameaçada. Entendi. Ela sentia muito medo? Sim, ela sentia muito medo. O que ela me transpassou é que ela estava sendo ameaçada. E não só ela, como a família toda, né? Porque ela falou, nós todos vamos morrer aqui. Ela não disse eu. Uhum. Mas ela não falou se quem estava fazendo esse tipo de ameaça para ela? Não, ela não conseguiu contar. Ela falava que ia falar, mas não chegou a contar. Você perguntou? Nada. Perguntei, mas ela disse que... Ela falava, ai tia, eu vou te contar, mas parece que alguma coisa travava ela, sabe? Eu até questionei ela se ela tinha passado no vestibular. Ela falou que sim. Eu falei assim, que cursinho? Que você vai fazer agora? Ela só baixou a cabeça assim e falou, agora eu não vou fazer mais nada, né, tia? Como se ela já soubesse que alguma coisa ia acontecer com ela. Entendi. E você sabe me dizer se o término do namoro, né, que ela tinha com o Felipe, aconteceu antes ou depois do batismo? Foi antes. Foi antes? Uhum. Sabe me dizer se foi ela que terminou com ele? Foi ela que terminou com ele. Não foi ele que terminou com ela. E pelo que eu fiquei sabendo, ele não aceitava o término do namoro também. Tá, mas ele chegou a falar alguma coisa que pra não mim, aceitava? exatamente não, mas alguém da família chegou a comentar que ele falou que se não ficasse com ele, não ficava com mais ninguém. Tá, e esse alguém quem? Quem que te falou isso? Diz que ela chegou a falar isso daí pra irmã dela, pra Aline. Pra Aline, a irmã dela? Isso. Sem mais perguntas, excelência. Ministério Público. Sem perguntas. Ok, jurados. Não, eu também não tenho perguntas. Eu agradeço a presença da senhora. A gente encerra por aqui. Obrigado. De nada, obrigada a vocês.